Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar sobre geometria plana, que é uma área da matemática que estuda as figuras bidimensionais, ou seja, aquelas que possuem apenas duas dimensões, como comprimento e altura. Vejamos um exemplo. O que você está vendo na tela é o que podemos chamar de uma face de uma figura geométrica espacial. Lembra do paralelepípedo? Esta é uma face do paralelepípedo. Então, como você pode ver, é uma figura plana. Ela é formada por retas, ela é fechada e ela possui apenas duas dimensões, que é a altura e o comprimento. Então, isso caracteriza uma figura plana, ter apenas duas dimensões. Matemática e arte estão ligadas de muitas formas, como podemos observar no resultado destas lindas obras. Nas obras da artista brasileira Tarsila do Amaral, a geometria plana também pode ser bastante percebida. A geometria plana, ela também pode ser vista na natureza. Um exemplo interessante é a forma das colmeias, fabricada pelas abelhas. A vista de cima dos alvéolos possibilita perceber uma figura plana chamada hexágono no contorno de cada um. Observe. Vamos falar de polígonos, que são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Como você pode observar nesse grupo de figuras, todas elas são figuras fechadas, formadas por segmentos de retas, e esses segmentos eles não se cruzam. Aqui temos exemplo de não polígonos. Por quê? Porque eles não são formados somente por segmentos de reta. Esse daqui, essa figura, ela é formada por curvas. O círculo, ele é totalmente sem nenhuma reta. Então, você me perguntaria, professora, e essa figura? Será que ela não é um polígono? E eu lhe respondo, não é um polígono, porque, apesar de ter tantos segmentos de reta, ele tem essa curva. Portanto, ele não é um polígono. Agora vamos conhecer as partes de um polígono. Um polígono possui lados, vértices, ângulos internos e diagonais. Mas o que é que eu posso chamar de lado? Lado é cada segmento de reta que forma o polígono. Quantos segmentos de reta você pode ver nesse polígono? O tanto de segmento de retas que ele tiver é o tanto de lados que ele possui. O que são os vértices? São cada ponto que indica o encontro de dois lados. Então, quantos vértices possui esse polígono? Então, você conta, então você pode verificar. Ângulos. É cada abertura entre dois lados consecutivos, ou seja, quando dois lados se encontram, então se forma um ângulo interno, é um ângulo que está dentro da figura geométrica. E a diagonal é um segmento de reta traçado entre dois vértices. Então, dois vértices opostos, pode ser traçado um segmento de reta, um encontrando ao outro, e isso é chamado de diagonal.
Agora vamos conhecer a classificação dos polígonos por número de lados, vértices e ângulos. Primeiro eu quero lhe dizer que não existe polígono formado por um só lado, e nem tampouco polígono formado por dois lados. Então, o menor polígono, ele possui 3 lados, que é o triângulo. Então, triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Quadrilátero é aquele que possui 4 lados. Pentágono é aquele que possui 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Agora nós vamos ver a ilustração de todos os polígonos que nós citamos anteriormente. Lembrando que cada polígono, o mesmo tanto de lados que ele possui, é também o mesmo tanto de vértices e também o mesmo tanto de ângulos, tá? Então, por exemplo, o triângulo ele tem 3 lados, então ele tem 3 vértices e ele tem 3 ângulos. E assim ocorrem todos os polígonos. Então, você pode me perguntar, professora, só é polígono se tiver esses formatos aqui? E eu lhe respondo, não. Qualquer figura plana formada por segmentos de reta fechada é um polígono. Não importa o formato que ele tenha. E o nome dele, professora? O nome dele vai depender da quantidade de lados. Então, você conta quantos lados ele tem e você vai ver qual é a classificação dele dentro dessas palavras aqui que você já conheceu. Ainda falando de triângulos, quero só chamar a sua atenção para esses 3 tipos. Eles recebem nomes especiais de acordo com a medida de seus lados. Por exemplo, o triângulo escaleno, ele possui 3 lados com medidas diferentes. Observe que este lado, ele é menor que este, e esse aqui é o maior de todos. Então, ele é um triângulo escaleno. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida, que são esses 2 aqui, e o outro é menor. E o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com as mesmas medidas. Todos os lados têm as mesmas medidas. Então, esses são 3 tipos de triângulos. Também quero falar sobre alguns quadriláteros. Lembrando que são polígonos que possuem 4 lados. Também 4 vértices e 4 ângulos. Os quadriláteros, quero apresentar alguns, eles também recebem nomes especiais, chamando sua atenção para o paralelogramo. Ele tem esse formato aqui, ele tem essas 2 laterais paralelas, essas 2 também são paralelas. Ele recebe esse nome de paralelogramo. O trapézio tem esses 2 lados paralelos e esses 2 não paralelos. O quadrado possui todas as medidas de lados iguais. O retângulo com as 2 medidas menores e outras 2 maiores. E o losango com esse formato diferenciado. Então, esses são exemplos de alguns quadriláteros. Espero que você tenha aprendido bastante sobre as figuras geométricas planas e é hora de exercitar o que aprendeu respondendo suas atividades. Bons estudos!